Está começando mais um programa da AME Osasco e você. Eu sou Adriano Marques e junto com esse timaço aqui vamos levar até você os mais variados temas sobre os mais diversos conteúdos. Se você ainda não se inscreveu no canal da AME Osasco no YouTube, faça isso, faça a sua inscrição, assine, clique lá no sininho, faça sua pergunta, participe conosco e claro, sempre que tiver vídeo novo, deixe seu comentário, faça sua pergunta, divulgue para todo mundo, faça com que as pessoas possam acompanhar e claro, se você é de alguma AME no Brasil ou no mundo, participe conosco, também vai ser um prazer ter a participação de todos vocês. O tema hoje é suicídio e as relações com a saúde e a espiritualidade e para falar desse tema, dois convidados especiais que estão conosco direto do Planalto Central, direto do plano piloto, depois a gente vai explicar melhor isso aí, mas começar com o Alejandro Vera, que é médico, psiquiatra, presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alejandro, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano, num momento super especial hoje, né? Gravando nosso programa pela primeira vez com a presença de público e o tema super importante e necessário para os dias atuais. Eu desconfio que esse tema foi você que arrumou, eu acho. Não sei, eu acho que sim. Pessoal, uma notícia de bastidor, eu sou um fofoqueiro espiritual, eu conto tudo que acontece. O Alejandro é o mais resistente por fazer isso aqui, por não fazer programas com o público, pessoal. Então, quando você fala, por que não tem mais? Vem pra cá que vocês têm que mandar e-mail, correto, Alan? Correto, tem que ter alguém para segurar um pouco o entusiasmo da Adriana. Tá certo, entendi, tá certo. Muito bem. Conosco também o Alan Della Bella, que é psicólogo, tesoureiro da AME Osasco e membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alan, mais uma vez, seja bem-vindo. Uma alegria estar aqui, claro, com o público ficou muito melhor e principalmente pelos nossos convidados especiais, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com o nosso programa. Márcia Regina Leão, médica pediatra e vice-presidente da AME Planalto, quase que saiu AME Brasília, mas não é a mesma coisa? Não. Tem duas agora? Jesus sempre precisa de mais trabalhadores, né? Então a gente colabora da melhor maneira possível e recentemente a nossa AME é uma das caçulinhas da AME Brasil, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Márcia, alegria nossa e prazer revê-la agora pessoalmente, era sempre pelo rádio? Pessoalmente, antes era só online, né? Agora direto e reto. Muito bom. O Arismar Léo também conosco, médico radiologista e presidente da AME Planalto. Bem-vindo, Arismar. Opa, obrigado, Adriano, demais amigos que aqui estão, que nos veem pela internet. É um prazer estar com todos vocês. Muito bom. Pessoal, continua valendo para o segundo programa que nós estamos gravando hoje, nesse encontro. Então, as perguntas, se vocês quiserem fazer, anotem no papelzinho, marquem o nome e a Carla depois traz para nós para a gente possa participar. Colocar a participação de vocês também, depois fazer o sorteio dos livros. E lembrar que depois desse programa, para quem está aqui ao vivo hoje, tem mais uma palestra da Márcia, já está preparada e vocês vão poder acompanhar assim do término do programa, ok? Só lembrar, Márcia, talvez não sei se essa palestra vai estar no YouTube, mas para quem está nos assistindo, depois vale a pena pesquisar, ou se tem alguma palestra nesse tema que você vai falar hoje no YouTube, você sabe se tem ou não? Não, ainda não, mas está em elaboração pela AME Planalto no nosso canal do YouTube. E qual que é o canal? AME Planalto? AME Planalto. Muito bem, então vale a pena vocês se inscreverem lá também. Márcia, para começar esse bate-papo, nós vamos falar um pouco do projeto que você tem, que você, enfim, deu início, participa também. O projeto Mediunidade na Infância ajudou a construir o projeto Viver? Já que nós vamos falar de suicídio, mas eu queria antes abordar essa questão do projeto Viver. Bom, o projeto da mediunidade na infância, ele iniciou-se em 2016, porque algumas federativas, principalmente da região norte do país, estavam dando notícias que estava havendo uma eclosão da mediunidade na população infantil, além do habitual, né? Então, nós nos reunimos em Brasília com vários coordenadores da mediunidade em todo o país e resolvemos então avaliar se realmente isto era verdadeiro, né? Porque nós sabemos que, independente da faixa etária, todos nós somos médiums, né? Bom, a partir desse momento que houve essa reunião, nós elaboramos um questionário, onde nós avaliamos vários pontos para avaliar se realmente essa mediunidade estava eclodindo em maior número mesmo, né, nas casas espíritas. E dentro desta elaboração do questionário que foi aplicado em várias casas espíritas, encaminhamos para todas as federativas, mas não era uma obrigação fazer este questionário, ou seja, participava então quem realmente se sentisse à vontade, né?
E esse questionário envolvia várias etapas da vida da criança, com ênfase também nos sentimentos, né, nas emoções. E o que nós descobrimos, então, ao longo que a gente foi chegando a essas respostas ao longo do tempo, é que começamos a observar um número imenso de crianças com tristeza profunda, crianças com ideação suicida. Esse questionário foi aplicado nas casas espíritas através dos evangelizadores, em diálogo com os pais. Também não era obrigatório, era quem quisesse participar. E nós tivemos um número expressivo, próximo de 1.500 questionários avaliados. E dentro destas avaliações, uma coisa que chamou muita atenção foi exatamente essa questão das tristezas. Crianças de 3, 4, 5 anos já no psicólogo, ou os pais observando uma mudança de comportamento. E o que mais chamou atenção é que existia, já descrito pelos pais, algumas questões com a ideação suicida, né? A partir daí, nós nos atentamos para este problema do suicídio. Então, o projeto da mediunidade na infância, ele foi realmente o substrato que desencadeou posteriormente o Prefiro Viver, que é o projeto da prevenção e pós-venção ao suicídio. Márcia, o projeto Mediunidade na Infância é uma exclusividade da AME Planalto? Isso pode ser copiado, dá para ser implantado em outras AMEs? Já existe ou não? Então, é um projeto da FEB, em parceria com a AME Brasil, como é o projeto do Prefiro Viver. Então, nós talvez vamos entrar agora numa segunda fase de recoleta de dados, né? Porque a partir destas informações que nós recebemos, a ideia, Adriano, é a gente promover a confecção de uma cartilha de orientação às casas espíritas para que nós possamos, então, adentrar na questão da mediunidade infantil como todo, como a casa espírita lida, né, com essa questão da mediunidade na infância. Mas nós estamos agora numa segunda etapa. Acredito eu que em breve nós faremos uma nova recoleta. E como desde o início todos foram convidados a participar, né? Inclusive as nossas AMEs co-irmãs. Então nós tivemos muita participação, não de núcleos específicos, mas de casas espíritas que resolveram participar conosco, não de uma maneira compulsória, mas espontânea. Muito bem. Alejandro, eu queria que você falasse um pouquinho do Projeto Viver. O que é e como foi a construção disso, como que está acontecendo isso hoje? A construção ela se inicia de alguma forma, né, com essa sensibilização que houve a partir do momento em que eles foram percebendo que crianças vão apresentando um sofrimento profundo, com ideias de morte, ideias de suicídio. E a partir daquele momento, tanto a Márcia quanto o Arismar, já trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, eles entram em contato para que a gente possa pensar juntos, através do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, um projeto justamente que possa lidar com as questões relacionadas à prevenção do suicídio. Isso já tem uns 2 anos e meio, numa construção aí que naturalmente leva o seu tempo, o seu amadurecimento, várias cabeças pensantes. E, finalmente, ontem nós conseguimos lançar, através da nossa plataforma, o primeiro de 30 webinários que ocorrerão aí ao longo de pelo menos 4 a 5 meses. Com o intuito de capacitar os trabalhadores das casas espíritas para lidar com essa temática que é do mundo e, sendo do mundo, portanto, da casa espírita, né? Alejandro, isso, como é que as pessoas vão poder acompanhar? Somente pelo site? Tem algum material que pode ser baixado? As pessoas têm feito inscrição através do site da Federação Espírita Brasileira. É só entrar no febnet.org.br. Lá tem um folder, esse aqui que nós estamos colocando para aqueles que estão nos vendo. Clica no folder, nome, e-mail, já está inscrito. Até semana passada, considerando o dia que estamos gravando esse programa, dia 15 de setembro, tínhamos 27 mil inscritos. As inscrições neste momento vão até a próxima sexta-feira, dia 20, e a previsão é de que nós cheguemos até 30 mil, que naturalmente são pessoas do Brasil e do Movimento Espírita Internacional, nessa preocupação de poder entrar em contato com esse material. Muito bem, bom, nós vamos falar de suicídio, e aí antes eu quero contar uma historinha bem rápida,
Eu comecei na Rádio Boa Nova em 2006, outubro de 2006, e entrei no ar no dia 9 de maio de 2007. E o horário era um horário muito gostoso, um horário muito convidativo, era das 1h30 às 3 horas da madrugada. Então vocês imaginam que nesse horário só tinha eu acordado e quem estava pensando em suicídio. Era o meu público, e eu adorava, porque, enfim, tinha 24 anos de idade, não tinha juízo nenhum, e ia para a rádio. O Jeter falou assim: Adriano, nós temos o único horário que a gente tem é esse, já que você quer fazer um programa, a gente vai colocar nesse lá, a gente precisa renovar. Eu falei, tudo bem. Ele falou, a gente tem horário da meia-noite às 5 da manhã. Eu falei, esse horário é meu. E eu nunca tinha pegado no microfone. Resumindo a história. Fizemos curso, nos formamos em rádio e tal, e entrei no ar, na Boa Nova, nessa data que eu falei para vocês. Por que eu estou contando isso? Quero fazer uma pergunta para o Arismar. Chamei uma pessoa, um médico sensacional, chamado Márcio Monteiro, de Cuiabá, no Rio de Janeiro, presidente do Centro Espírita Vantuil de Freitas. Para vocês terem uma ideia, na época, essa casa em Cuiabá atendia uma média de 180 crianças no posto de assistência que eles chamam, né, que é um trabalho assistencial, e atendia quase que 200 famílias. Era um trabalho gigantesco. Hoje isso está um número incrível, assim, enfim. E eu chamei ele lá, e ele sempre fez um trabalho muito forte no campo do suicídio. E veio uma pergunta muito parecida com essa da Audrey, ou Andrei, eu acho que é Audrey. Como modificar uma pessoa apática a realizar um tratamento físico e psíquico? Foi uma pergunta muito parecida com essa. Por que eu estou lembrando disso, Arismar? Porque eu fiz essa pergunta para o Márcio, e o Márcio pegou o microfone ao vivo na Boa Nova, o mundo inteiro ouvindo pela internet, e ele disse assim, se você quer se matar, meu amigo, pode se matar, mas antes dê o seu corpo para mim. E eu já comecei a suar frio, falei, meu Deus do céu, só tem suicida nos ouvindo, a maioria nesse horário, na madrugada, e o cara fala isso, ele falou, mas antes de você cometer isso, dê o seu corpo para mim, porque eu vou matar você de trabalhar. E foi dando os números da casa espírita. X crianças por semana, trabalhos, eles têm trabalho com psicólogo, trabalho com dentista, enfim, um número gigantesco. Enfim, acabou o programa, foi maravilhoso e tal. 2 semanas depois eu recebi um e-mail na Rádio Boa Nova da pessoa que tinha feito a pergunta. Falou, olha, eu entrei no site, acompanhei, descobri que lá tem um hospital espírita chamado Eurípides Barçanufo, eu estou indo me tratar e desisti de cometer o suicídio. Estou querendo trabalhar para casa. E a pergunta é a seguinte, Asmar, trabalhar para o Cristo resolve o problema do suicídio ou não? Acho que o Márcio tinha razão nisso em 2007. Então, quando nós vamos abordar o assunto suicídio, a tendência geral é nós simplificarmos bastante a resposta, né? E dizermos que se fizermos isso vai evitar, se fizermos aquilo. Na realidade, a abordagem é uma receita já simplificada e pronta, e na realidade a história é um pouco mais complexa, né? Abordar o suicídio, suas causas, é abordarmos uma multifatorialidade intensa, uma complexidade muito grande, em que nós evitamos simplificar assim. Obviamente que o trabalho no bem, a mente ocupada, ela sempre vai trazer bons resultados para quem está realmente num processo de ideação, de pensamento, até de planejamento já do suicídio, mas a qualquer um de nós. Agora, a abordagem dos fatores que levam, vamos dizer, aumentam o risco, que estão associados ao maior risco. Então, nós temos que fazer uma investigação mais completa para entendermos essa questão, esse mundo do suicídio, né? Então, entendermos que o ser humano são essas esferas multidimensionais, essas dimensões da sua inteligência, do seu sensório, que forma esse aspecto cognitivo, mas também das suas emoções, dos sentimentos, como já foi inclusive aqui colocado pelo Gelson, e da parte espiritual. Então é um todo, e o que nós observamos é que o ser humano encontra-se fragilizado, né? O ser humano encontra-se fragilizado e com grande dificuldade do enfrentamento, do sofrimento, uma perda da autonomia nos dias atuais, né? Um desencanto. Então, todo esse processo, um conjunto, cada um sendo um universo, ele vai resultar primeiro, essa fragilidade que o indivíduo passa a ter para lidar com o sofrimento, depois ele passa por ideias de morte, mas ele repulsa, ele joga isso de lado, ele não vou pensar nisso, o que é uma coisa normal, alguns de nós já passamos talvez por isso.
E aí tem as etapas que se seguem, o planejamento, ele passa realmente a fixar aquela ideia, uma monoideia, planejar até ir à sua execução. Então, é um processo em que a prevenção ela deve ocorrer de uma forma multidisciplinar, evitando simplificações, mas entendendo que cada ser humano é um ser em si, um universo próprio, que tem uma abordagem diferente. É claro que nós vamos conversar aqui que existem abordagens universais que funcionam para todos, né? A laborterapia, essa questão de você dar o trabalho no bem principalmente, de pensar no próximo, ver o sofrimento do outro, isso vai ajudar também, mas faz parte, é uma das facetas que nós podemos empregar aí no caso da prevenção. O Arismar, você toca num ponto que é muito importante, que são os inúmeros fatores envolvidos numa questão extremamente complexa que é o suicídio, né? Numa visão muito rasa e superficial, o suicídio, ok, é sinônimo de retirar a própria vida, sem dúvida. Mas o que existe atrás disso, né? Que fatores são esses? E quem é da área da saúde, especialmente quem está voltado para a saúde mental, sabe que os próprios profissionais de saúde têm resistência para lidar com isso e têm pouco conhecimento. Tem inúmeras dificuldades, né? E daí até colocando, né, no que nós estamos conversando aqui um pouco desse projeto, é poder levar informação, capacitar o trabalhador da casa espírita entendendo que a casa espírita ela deve dialogar com o mundo. Se Jesus veio das esferas crísticas, né, reencarnando no nosso planeta, se aproximando de cada um de nós, nos trazendo informações profundas, porque a casa espírita ela não deve dialogar com o mundo. Dialogar com o mundo no sentido de que eu necessito me capacitar para entender o que está acontecendo lá fora. E aí lembro o Dr. Bezerra que nos diz, né, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, essa é uma atenção que devemos ter também, porque às vezes vamos nos ligando a questões muito pequenas, e na verdade a gente não está discutindo caridade, a gente começa a discutir outras questões que, aí o Gelson falou muito do ego, né? A gente começa a querer ilustrar muito do nosso ego e não entender que as nossas ações elas são necessárias. Então você toca num ponto que é essencial, devemos dialogar com o mundo enquanto instituições espíritas, entender que isso bate às nossas portas, tanto nas casas espíritas quanto nossas portas dentro de nossos lares, e ter essa sensibilização, entender que é um fenômeno complexo, deve exigir de cada um de nós esse estudo, né? Exatamente. É necessário que a casa espírita se abra, mesmo porque a procura à casa espírita é intensa nessa temática, né? A casa espírita é bastante procurada para essa questão do suicídio, dos transtornos mentais, da depressão principalmente. Então, essa formação dos trabalhadores, ela leva em consideração que há uma abordagem técnica também necessária a ser feita. Nós não vamos transformar o atendimento fraterno, a casa espírita, o atendimento espiritual, num pronto-socorro da saúde pública. Não é essa a intenção, mas é de dar realmente a oportunidade de fazermos um trabalho direcionado tecnicamente para aquilo que o estudo dessa temática da suicidologia já vem sendo feito há anos em várias áreas multidisciplinares. Então, o movimento espírita, como esse reflexo de estar inserido na sociedade, de desenvolver esse trabalho, ele tem que se aparelhar não só da boa vontade e da doutrina consoladora que nós temos, mas também nos aparelharmos da condição técnica, para que nós possamos, como nós vamos discutir aqui com certeza, sabermos como agir dependendo da situação, né? Então, dependendo do risco que o indivíduo tem do suicídio, em que fase ele está nesse processo, nós vamos ter uma conduta específica, uma abordagem que é saber ouvir, que nós vamos também com certeza discutirmos aqui, né? Então, é um processo e é importante que tenhamos em mente que essa qualificação, essa formação, ela vem auxiliar as casas espíritas no Brasil afora, que com certeza já adotam posturas de ajuda nessa temática. Então ela não vem para impor exatamente o que precisa ser feito, ela vem para auxiliar, ela vem para dizer, olha, há uma postura técnico-doutrinária que pode ser feita e que pode ser útil. Observem se isso pode ser útil para vocês e apliquem se necessário. Arismar,
Você fez um comentário sobre a questão de que a laborterapia, né, o trabalho assistencial é uma. Eu queria perguntar para a Márcia, quais são as ferramentas na questão do suicídio na infância, na criança? Quais são as ferramentas? Porque como é que você vai falar para a criança fazer o trabalho? Tem a evangelização, mas eu queria que você falasse um pouco mais dessas ferramentas possíveis, em especial dentro de um ambulatório, dentro de um consultório médico, que seja um posto de saúde, porque como é que busca isso quando identifica na criança a questão do desejo do suicídio? É muito interessante, gente, porque a gente tem que lembrar que a criança está criança, como ela vai estar adolescente, como ela vai estar adulto. É um ser imortal que traz ao longo das suas vidas sucessivas muitos dramas internos, muitas dificuldades reunidas às vezes em famílias que estão mais afeitas aos laços consanguíneos do que aos laços espirituais. Então, quando a gente vê a colocação, nossa, essa criança está se automutilando, ou que ela está pensando em acabar com a vida, porque a criança tem um detalhe, ela é muito imediatista e ela é também muito verdadeira. Ela fala, diferentemente de nós adultos, que muitas vezes escondemos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Márcia, desculpa te interromper, mesmo com a presença do pai ou da mãe, a criança fala? Fala. Às vezes não diretamente, mas nós temos histórias assim que nós ficamos sabendo de crianças que falavam para a colega: a minha vida não é boa, se eu fosse mais inteligente eu acabava com a minha vida. E às vezes os pais escutam isso, de que nós no consultório a gente tem alguns relatos de pais que falam que a criança mudou o comportamento, ficou mais entristecida, que ela procura às vezes olhar objetos cortantes. Ela não vai falar às vezes de uma maneira direta, eu quero me matar. Não, mas ela vai dando sinais. Às vezes ela fala de maneira direta ou parcialmente direta para uma pessoa que não seja o pai e a mãe. Mas ela dá a entender, e para bom entendedor, meia palavra basta. Márcia e Arismara, a mesma pergunta para os dois. Como, na situação de pais, mãe ou pai, como identificar isso? Como perceber isso? Porque às vezes passa batido pelos pais por conta da carga horária, por conta talvez do distanciamento, o pai chega, a criança já dormiu, o pai sai, a criança está dormindo, ou, enfim, em situações que nós temos hoje, na atualidade, vive com a avó, ou vive só com a mãe, ou não vive só com o pai. Como entender, como perceber isso? É uma questão importante, porque nós temos a criança, aliás, não só a criança, mas aquele que está nesse processo do suicídio, ele dá, sim, avisos e dá os seus sinais de alerta. Na infância, é muito importante tomarmos a consciência das mudanças de comportamento da criança. Por exemplo, isolamento. A criança que passa a se isolar, né? Era aquela criança que tinha um convívio maior social, ela fica mais quietinha no seu lugar. Então, prestar atenção no comportamento da criança social. Comportamento na escola, de deixar de fazer as tarefas, de se comprometer com resultados, é outro comportamento. Prestarmos atenção no padrão de sono dessa criança. Ou insônia, ou um estado de estar dormindo demais em relação àquilo que estava. Então, a alteração do humor também é outra coisa importante. Uma criança mais retraída, adinâmica, pensamento mais embotado, sem energia para a vida. Isso pode ser, inclusive, um sinal de depressão que predispõe ao suicídio, né? Lembrando que a depressão infantil às vezes ocorre inicialmente com agressividade e não com essa dinamia física e do pensamento também botado, diminuído. Frases, eu sou um peso, principalmente pré-adolescentes ou adolescentes, né? Eu sou um peso para a minha família. Eu não sirvo para nada, eu não vou dar em nada, eu estou muito desiludido. O pré-adolescente, principalmente o adolescente, vai dar muitas essas dicas, essas frases, né? Temas relacionados à morte, você tem que ficar atento ao conteúdo que seu filho assiste pelas mídias, então ele vai tender a abordar esses temas no YouTube e outras mídias, o tema morte mais frequente. Então, são alguns dos sinais que nós temos que ficar atentos. Agora, para enxergarmos esses sinais, nós temos que estar vivendo emocionalmente com nossos filhos.
estarmos em conexão emocional com eles, não só fisicamente. Né? E outra coisa, o pessoal hoje fica no WhatsApp e não está conectado emocionalmente. Sim, mas você pode estar na internet jogando um joguinho com o seu filho e está conectado com ele. O problema não é a mídia, o problema é qual o uso que se faz disso. Você está conectado com o seu filho emocionalmente? Você consegue conversar com ele, perguntar como ele está e está realmente sintonizado com ele, prestando atenção naquele ser? Então essa é uma questão. E aí vai muito, Adriano, do tipo de relação parental. Por isso que a maneira com que os pais lidam com as crianças, que a gente chama de relação parental, é muito importante. Aqueles pais muito rígidos, exigentes, né, que levam a criança a ficar retraída, nós vamos ter uma dificuldade, certo? Existem os pais negligentes, que é esses que simplesmente não dão a menor atenção para a afetividade da criança. Nós temos os pais que a criança já mandam em tudo, fazem o que querem, e os pais não questionam nada, né? Aquela decisão que a criança faz, aonde ir, o que comer. Essas famílias, elas vão ter mais problemas, principalmente as negligentes e autoritárias. Tá? O índice de suicídio e vários trabalhos científicos, muito bem elaborados em termos de metodologia, demonstram isso. Então, o que precisamos? E aí, a prevenção do suicídio começa no lar. Nós precisamos de famílias funcionais, certo? Famílias em que a criança se expressa, tem espaço para expressão, né? A decisão é tomada em conjunto, mas sempre dando à criança, ao jovem, a oportunidade de se expressar, de fazer parte das decisões da família. Uma família em que as crianças são escutadas, são ouvidas e também são obrigadas a lidar com demandas conforme exigências, conforme a sua idade, que você não vai exigir de um jovem de 17 anos, o que você vai exigir de uma criança de 5 anos. Em suma, são famílias funcionais em que a abertura do convívio, da afetividade, do apego é muito importante, o apego emocional, dessa afetividade, em que você vai dar a oportunidade da criança de uma participação e de ter uma voz ativa, sabendo que a decisão não é dela, mas é do todo da família. Então, esse comportamento de abertura dentro da família, Adriano, é que vai proporcionar uma prevenção do suicídio lá na frente. Por quê? Essas crianças crescem sabendo que tem uma âncora emocional, que tem um porto seguro, em que qualquer desafio da vida, ele possa voltar, os desafios que ele vai enfrentar lá fora, possa voltar e possa ter um porto seguro. Ô Márcia, fazendo o gancho do que o Arismar está comentando, e a visão de como mãe e como médica? Como ter essa questão que o Arismar está colocando, essa visão, essa proteção, esse porto seguro? Partindo-se do princípio, né, gente, que nós carregamos um ser 9 meses conosco, as emoções a gente consegue delinear muito bem, né? Tanto eles nos conhecem muito bem, quanto nós os conhecemos. E na visão materna, é esse olhar carinhoso, mas atento. Porque muitas vezes, com essa questão da mulher sair para trabalhar, é importante, mas muitas vezes os filhos ficam em segundo plano. Seja em qualquer classe social, não precisa ser uma classe social mais delicada, mas o sentimento, a afetividade, a amorosidade, mas o olhar atento. Os pais, e principalmente as mães, têm uma necessidade de conhecer o perfil do filho que está ali, né? Porque às vezes as coisas não são tão explícitas e tão têm idade, mas você acompanhando o crescimento, o desenvolvimento psíquico, emocional dessa criança, você consegue observar pontos estratégicos, né? Na visão do profissional, o que nós temos feito no nosso serviço é exatamente, independente das situações, mas quando os pais reclamam conosco que a criança mudou o comportamento, começou a apreciar determinados jogos na rede da web, ou que tem amigos problemáticos, em que as crianças muitas vezes vestem o sofrimento do colega, né? Por exemplo, colegas que estão com os pais passando por problemas muito sérios ou em fase de separação, muitos coleguinhas buscam em um colega que eles percebam que dão mais atenção a ele,
eles contam o problema que está sendo vivenciado em casa. E às vezes a criança se sensibiliza demais com aquilo a ponto dela modificar o perfil. Ela vestiu o sofrimento do outro. E aí começa-se, às vezes, como a criança ela tem dificuldade de discernir aquilo que está sendo falado como não um problema dela, mas do outro, em que ela pode ajudar, ela pode colaborar, mas ela precisa entender que faz parte de uma complexidade maior. Daí a atenção de uma mãe, a atenção de um pai para perceber essas nuances. E percebendo essas nuances, a gente consegue observar melhor essas diferenças e podemos agir precocemente. Queria aproveitar o casal Márcia e Arismar e fazer uma provocação para cada um. Não é uma pergunta, mas algo para vocês comentarem. Para Márcia, em cima do que a gente está dizendo sobre o acesso à internet e a problemática do suicídio, eu percebi no trabalho do consultório que os jovens que pensavam em suicídio ou que já tinham atentado contra a vida, eles conseguiram um acesso muito fácil à internet, a uma rede de outros jovens com maiores de idade também inclusos nessa rede, que provocavam o suicídio. E os pais não perceberam porque eles estavam jogando na internet. Então eles entravam na internet e ficavam nos grupos, né, que se formam em programas como Skype ou Discord, conversando, teclando ou falando no microfone, e parecia que estava jogando, mas eles estavam discutindo a questão do suicídio. Esse é um ponto que apareceu em todos que a gente viu lá, que eu gostaria que a Márcia comentasse. Para o Arismar, eu gostaria que ele comentasse a questão da divulgação sobre o suicídio. A gente construiu uma unanimidade no sentido de que é importante falar sobre suicídio, mas isso sempre foi um grande mito, foi um grande conflito naquilo que nos toca, e de alguma forma a temática do suicídio nos toca, nos chama a atenção. Sempre que há um movimento para debater esse tema, sempre há um interesse muito grande de todos nós. Talvez do ponto de vista espírita e reencarnacionista, em algum momento nós somos direta ou indiretamente envolvidos nesse problema, e é por isso que ainda hoje ele nos sensibiliza. Eu gostaria que o Arismar comentasse essa questão, porque apesar de, desde os idos 1995, quando se instituiu a cor amarela por conta de um jovem que usava um Mustang em 1968, era generoso e com o carro atentou contra a própria vida, até a eleição da Organização Mundial de Saúde de escolher o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Combate ao Suicídio, e o mês de setembro amarelo para a valorização da vida e a temática do suicídio. Eu gostaria que você comentasse se é importante, se há um problema de fato em que a gente está debatendo o suicídio parece estar aumentando, ou se porque fala mais a gente está descobrindo que o suicídio era subdimensional. Bom, começando pela sua colocação, Alan, é assim, nós precisamos ficar muito atentos, gente, porque as crianças, quando eu estou falando em criança, eu estou falando na criança da idade escolar, né? Geralmente as crianças e os adolescentes, eles em determinadas fases de suas vidas, eles andam e agem em grupo, né? E o grupo às vezes determina, e sempre vai ter ali um líder ou dois líderes que determinam exatamente o andado da carruagem desse grupo. E a gente vai se relembrar aí de um tempo para cá, a questão da baleia azul, né? A questão dos 13 porquês, né? Que é aquele programa da Netflix que deu sequência, infelizmente, né? Em que muitas vezes nós temos jovens ou crianças maiores que, ao estar em grupo, elas precisam de uma liderança, e elas, às vezes, para mostrar que estão inseridos exatamente, querem também conquistar um local um espaço mesmo dentro desse grupo, né? Precisa-se então obedecer a etapas, né? E a proposta tanto da baleia azul quanto dos 13 porquês é exatamente essa.
lidar com a vida num sentimento de coragem. Então, para que eles se mostrassem pertencentes ao grupo, estabeleciam-se então etapas que iriam ser cumpridas. E isso causou um problema muito grande. A automutilação, por exemplo, ela faz parte de um chorar sem lágrimas, onde você tenta extrair nos cortes que se faz em áreas protegidas do corpo, como o braço, as coxas, a barriga, você colocar ali para você tentar exterminar aquele sofrimento de uma maneira em que não fique visível, mas que você perceba que você está superando aquilo, né? E esses três posicionamentos perante ao jovem e à criança, se não tem uma família atenta, se não tem cuidadores atentos, se os pais estão cada vez mais voltados para si, e a gente tem visto no consultório quanto as famílias andam adoentadas nesse princípio, as crianças estão simplesmente vivendo por elas mesmas. E Kardec coloca em obras póstumas, né, que realmente ia se chegar o tempo em que o suicídio ia ser tão aterrorizante em termos de números, que até as crianças seriam envolvidas. Então, nós precisamos, enquanto casa espírita, colocar isso de uma maneira bem clara. Não podemos ter o tabu, porque isso é informação de utilidade pública. Se nós detemos esse conhecimento, e as AMEs fazem este papel também, de levar o esclarecimento, porque por ser tabu é muito pouco dialogado. E a família, como nós vamos ver na minha fala posterior, ela é o núcleo central exatamente da gente poder recuperar, corrigir rotas das crianças que estão sob a nossa responsabilidade. Arismar. É importante entendermos que quando abordamos o assunto suicídio, existem mitos, tá? Existem fatos. Um dos mitos é exatamente que falar do suicídio aumenta o suicídio. Isso é inverdade, isso não é verdade. A verdade é que, para a prevenção, é muito importante que tenhamos o diálogo sobre o tema, a informação, como a Márcia disse, de boa qualidade, correta, para que possamos agir corretamente na prevenção. E isso porque o indivíduo que está pensando em suicídio, em tirar a sua própria vida, ele tem algumas características que são importantes. A ambiguidade é uma delas. O que é ambiguidade? Você ter dois sentimentos opostos dentro de si. Ele, na realidade, eu não sei se vocês sabem, ele não quer se matar. Ele quer acabar com o sofrimento. E eu achei muito interessante a explicação. Imagine você num prédio de 20 andares, você mora nos últimos andares e começou a pegar fogo no prédio. E esse fogo, ele vem alastrando por todo o seu apartamento. Para onde você vai? Você vai para a sacada. E o fogo está chegando perto de você. Ele vai te queimar, você vai morrer. Ele está te causando dor, o calor está intenso. E aí você fica olhando para baixo e fala, poxa, o que eu faço nessa situação aqui? E aí, o que é incrível, a única chance que o indivíduo passa a ter de sobreviver é pular. Percebe a sensação que ele está sentindo? Ele não pulou querendo tirar a vida, embora soubesse que ele, poxa, eu vou provavelmente perder minha vida aqui, mas é a única chance que ele tinha. Essa é a sensação da ambivalência. Então, quando você conversa, e existem técnicas para isso, perguntas que a gente pode fazer para o indivíduo. Por exemplo, o indivíduo está pensando em se matar e não tem projetos para o futuro. Então, você pode chegar carinhosamente para o indivíduo e perguntar, escuta, me parece que você está triste, está só, porque a solidão é uma outra questão também, uma outra característica desses indivíduos. Nós podemos estar aqui reunidos numa multidão, numa cidade de 20 milhões de habitantes, na grande São Paulo, e estarmos inteiramente sós dentro do nosso mundo. Estar convivendo com o outro aqui não significa que não estejamos sós. Então, hoje, essa indiferença que nós temos na corrida do dia a dia leva muito a essa questão do indivíduo estar só, embora esteja dentro da multidão. Então, a ambivalência, a solidão. Quando você fala sobre o suicídio
e você pergunta para o indivíduo, mas você está pensando em se machucar, tirar a sua própria vida? Ele não está na situação de ambivalência? Está. Ele está precisando ali de uma tábua de salvação, vamos dizer assim. Ele está se afogando e nesse momento você oferece para ele essa tábua, para ele segurar. E aí você possibilita esse indivíduo que tenha uma conexão afetiva com você. Tá Agora, certo? Ismar, desculpa te interromper. No lançamento do livro do Trigueiro, lá em algumas bienais para trás, ele levanta esse ponto de que a pergunta, né, você quer cometer suicídio, precisa ser feita. Eu queria trazer isso à tona. Isso. Devemos fazer isso? Isso não vai causar, porque existe um pensamento, né, popular de que quando você pergunta, fulano, você quer cometer suicídio? Você está incentivando. É o contrário isso. É o contrário, é perfeitamente ao contrário. É lógico que existem perguntas que você pode perguntar de uma forma... A primeira fase é saber ouvir, né? Você tem que escutar o indivíduo. Você não vai sair fazendo para ele essa pergunta. Imagina uma panela de pressão, ele está nessa ambivalência, tá? Então ele está num grau de sofrimento muito grande. Agora imagine uma panela de pressão. Quando você quer aliviar a pressão, o que você faz? Você puxa a válvula da panela, não é isso? E aí você permite que a panela acabe aquela pressão. A fase da escuta, de saber escutar, ouvir, a atenção direcionada, a escutativa, de estar ali imerso com aquele indivíduo, dando atenção a ele, é super importante. Então, saber escutar e fazer essa escuta sem racionalizar, sem fazer julgamentos, sem citar memórias de um suicida, por exemplo. Olha, não faça isso não, que você é imortal e você vai para o vale dos suicidas. Olha, não vale a pena morrer. Olha, seja mais forte do que esses sentimentos que você está dando. Confie em Deus. Você não confia em Deus? Então, essa abordagem, ela é uma abordagem que realmente não vai funcionar. Isso, os estudos já demonstram demais isso. A abordagem é de escutar, de deixar o indivíduo falar, e nesse processo você permite a ele que ele faça essa catarse, a válvula de pressão esvazia, e aí sim, depois dessa etapa, tá, que pode demorar alguns minutos, pode demorar meia hora, um tempo maior, aí você faz a pergunta, peraí, eu tenho que saber em que nível esse cara está, essa pessoa está nesse risco do suicídio. Ele está pensando em se matar agora? Então você vai perguntar para ele, escuta, você tem pensado e já pensou em se matar? Tem pensado em se matar? Fala, assim que eu sair daqui, ele vai falar a intenção dele. Então aí, Adriano, nesse caso, aí você já entra numa urgência, você já entra numa questão que você precisa agir ali. Esse indivíduo não pode ficar só, ele vai ter que ser amparado, ser conduzido, porque ele está te avisando. Então, a pergunta, de forma alguma, vai incentivar o suicídio. Por quê? Esse processo ali, ele está nessa sensação de ambivalência, como já citamos, e ele precisa exatamente de alguém que dê oportunidade para ele desse apego, desse afeto, que ele possa se ligar e ser atendido nessa ambiguidade. Alejandro e Ala, fazendo uma relação do que o Arismar colocou, vocês como médicos, psicólogos, psiquiatras, enfim, tem muito a ver com essa válvula, né? Verdadeiros puxadores da válvula, que ficam ouvindo e tal. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, aproveitar até uma pergunta da Yara, de quais são os principais motivos que levam a pessoa a cometer suicídio. Acho que é importante a gente falar isso, se repete isso todas as vezes que fala desse tema, mas é importante comentar quais são os principais fatores e como ouvir ela, como ter essa função, como o Arismar colocou. Bom, existem inúmeros motivos envolvidos nas questões do suicídio, mas uma relação muito estreita com o adoecimento mental. Então, os suicidólogos vão fazendo pesquisas cada vez mais aprofundadas, entendendo que essa relação é muito íntima, nos trazendo dados importantes para reflexão e entendendo que assim existe uma questão muito direcionada aos transtornos ditos de humor, nos quais nós temos os quadros depressivos graves, transtorno afetivo bipolar, como as primeiras causas relacionadas ao suicídio, com taxas acima de 36%, 37%. Em segundo lugar, uso e abuso de substâncias, tanto as lícitas quanto as ilícitas, ou seja, as permitidas por lei e aquelas que não são permitidas por lei, também levam a altos índices de suicídio. Em terceiro lugar, pensando em doenças mentais, temos os transtornos de personalidade, nosso jeito de ser, a maneira como a gente vai lidando com o mundo. E em quarto lugar, a esquizofrenia, uma doença psicótica grave, crônica,
além de inúmeros outros fatores que envolvem doenças físicas, enfim, tentativas anteriores de suicídio são fatores de riscos importantíssimos. Então, se a pessoa tentou 1, 2, 3, 4 vezes, a chance dela tentar uma quinta é muito grande, e a chance dela conseguir é maior ainda. Ser do gênero masculino também é um fator de risco importante, embora tenha havido uma mudança desse perfil nos últimos anos. As mulheres têm se aproximado muito dos índices de suicídio dos homens. E isso por conta da forma violenta que o homem procura o suicídio? Sim, o homem, comparado com a mulher, tenta menos, porque os métodos são mais letais. Portanto, a mulher tenta mais e, teoricamente, com métodos menos letais. Essa aproximação, ela tem indicado que as mulheres têm se utilizado de métodos cada vez mais letais, mais violentos. Então, é algo para a gente pensar também, porque é uma realidade em nosso país, esse aumento constante, em especial nos polos. A Márcia comentou muito da questão da criança e do adolescente, que tem aumentado absurdamente no Brasil, e também na população mais idosa. O psicólogo e o psiquiatra acabam sendo elementos importantes dentro da problemática do suicídio, por conta das questões dos transtornos mentais. Nada obstante, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui, o principal ator envolvido nessa problemática é o próximo mais próximo. Porque quando o sujeito chega ao consultório médico ou ao consultório psicológico, de alguma forma ele já foi ouvido. Porque, invariavelmente, são lugares em que a gente não quer estar, esses daí. Então, a escuta, quem faz primeiro é a família, é o próximo mais próximo, que identifica aquela dor e busca o tratamento, aí sim, psicológico, psiquiátrico. Mas a maioria dos casos de suicídio, onde a pessoa logra êxito de extermínio da própria vida, elas não passaram pelos consultórios médicos ou psicológicos, porque essa escuta não foi feita e não deu tempo de esvaziar a pressão. Márcia, tem uma questão aqui, mas não colocou nome. Como os pais podem lidar melhor quando são atentos e cuidadosos com seus filhos, mas não têm tempo para trabalho, porque trabalham muito, de acompanhar mais de perto os filhos. E esses filhos sofrem estímulos constantes do meio, pressão no dia a dia nos tempos modernos. Excelente pergunta, porque aí também nós temos um ponto de angústia, né? Sim. Porque na vida atual a mulher precisou de sair para trabalhar também, né? Até para atender as questões de necessidades familiares. Porém, sair para trabalhar não significa que você está sendo ausente da educação do filho. Não na educação formal, mas da educação do caráter. Então, nós temos inúmeras mães que ficam em casa e muitas vezes não estão tão disponíveis para os filhos assim. Nós temos inúmeras mães que trabalham e são muito disponíveis para os seus filhos. Então, a gente tem que tentar contrabalançar exatamente essas questões, não da quantidade, mas da qualidade do relacionamento. Isso não pode ser uma angústia para a mulher do dia atual. O que nós precisamos pensar é como nós podemos estar da melhor maneira possível na convivência afetiva com os nossos filhos. Márcia, eu costumo brincar o seguinte, que tudo depende do interesse. Quando a gente tem interesse, a gente dá um jeito. Sim, claro que é uma forma carinhosa. Sim. Você acha que tem a ver com essa questão? Ou seja, eu preciso entender que é uma responsabilidade, né? Foi confiado a mim esse espírito ou esses espíritos e eu preciso me interessar mais? Santo Agostinho coloca aí o Evangelho segundo o Espiritismo uma questão muito interessante. Ele chama a atenção, ó pais, vejam a responsabilidade que lhes foi confiada. Precisareis de devolver ao Pai essa criatura melhor do que chegastes até o teu convívio. Então, não é nem uma questão de necessidade, viu, Adriana? É uma questão de afetividade, né? Então, eu acredito que essa resposta de Santo Agostinho nos conclama a que nós possamos melhorar o nosso entendimento do que é ser mãe e pais responsáveis. Arismar, tem uma questão aqui que eu acho que você já respondeu, do irmão Y. Eu acho que é psicografia, mas vamos lá. Muitas casas espíritas, palestrantes espíritas, batem pesado no suicídio involuntário. Álcool, cigarro, drogas,
alimentação exagerada, etc. Pergunta, não deveríamos trocar a palavra suicídio, pois essas pessoas não querem se matar? Essa é uma questão também já abordada há muitos anos pela suicidologia, né? Autoextermínio, extermínio da própria vida. O problema é que os estudos demonstram o quê? Quando você usa a palavra suicídio, você define exatamente o que nós estamos falando. Tá? Então, você deve sim, você pode até usar outras terminologias, né? Mas não há nada que impeça a palavra em si, suicídio, não. Isso não é uma questão que é de relevância, não. Arismar, se permitir, se o irmão Y permitir, acrescentar, acho que deveria falar mais disso na Casa Espírita, abordar mais, não só em setembro, ter isso durante o ano todo, pelo menos uma vez por semana, tocar nesse ponto? Pois é, deveríamos dedicar mais palestras a isso. E o Prefiro Viver vem para isso, exatamente para essa formação de que a Casa Espírita acorde para essa realidade, para esse problema que é uma pandemia, né? Um problema que diz respeito a toda a sociedade, a todo mundo, nós estamos inseridos nela, e aí vai um dado importante, feito pelo Neuri Botega, que é um grande estudioso do assunto do suicídio no Brasil, em que ele fez o levantamento de ideação e planejamento, de ideação suicida na população religiosa, e adivinhe qual foi o grupo religioso que mais apresentou a questão da ideação? Espíritas, bingo. Então, nós estamos inseridos nesse processo. Nós não podemos achar que, por sermos suicidas, entendermos que somos seres imortais, que conhecemos esse processo da reencarnação, que não vai acontecer no meio, isso vai acontecer também. Então, é uma oportunidade aqui que nós passamos a todos vocês, diretores das casas espíritas, trabalhadores, que, primeiro, estejam conosco nesse processo. É um trabalho do Cristo, é um trabalho que nós estamos recebendo mensagens de Dias da Cruz, que foi um médico, da dona Ivone, da Amaral Pereira, que estão coordenando esse trabalho. Então é um trabalho que eu faço convite a todos vocês que estejam conosco. É um assunto que precisamos discutir, que precisamos colocar na pauta das palestras. Falar mais, né? E estarmos ligados a isso. Pessoal, vamos caminhando para o final já, não vai dar tempo, até que temos a palestra da Márcia ainda. Agradecer a todos que estão presentes, a todo o público, agradecer a Prefeitura que cedeu o espaço. Foi uma alegria participar com vocês. É você que está em casa, deixe o seu like, faça a sua pergunta, participe conosco aqui. Agradecer mais uma vez o Arismar, muito obrigado por estar presente conosco, foi um prazer reencontrá-lo. E só lembrar a todos que estão em casa, o Arismar Leon é médico radiologista e presidente da AME Planalto. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela oportunidade de discutirmos um tema tão importante. Obrigado. Márcia Regina Leão, que é médica pediatra e vice-presidente da AME Planalto. Márcia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a todos e a AME Osasco por nos convidar. Muito bom. Alejandro Vera, Ale, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado, Arismar, Márcia. Foi ótimo tê-los aqui conosco. Sejam sempre muito bem-vindos. Alan, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, agradecer imensamente ao casal e ao público presente. Até a próxima. Muito obrigado, agradecer aos dois que me tiraram de suicídios muitas vezes, que chegava em cima da hora, não tinha ninguém para entrevistar, ligava para a Márcia. Márcia, pelo amor de Deus, não, pode deixar que a gente dá a entrevista. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, em breve estaremos de volta, participe conosco, não deixe de deixar o seu comentário. Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.